O Cruzeiro venceu o Fluminense por 2-0 num jogo de dois tempos bem diferentes no Maracanã, chegou aos 30 pontos e é líder do Campeonato Brasileiro. Dois tempos bem diferentes pra gente comentar, e no primeiro tempo eu entendo que o Cruzeiro foi melhor que o Fluminense por uma questão de encaixe, tá? Não só uma questão de encaixe de formação, mas também de ideia de jogo. Existem partidas em que os dois é como se fosse um pedra, papel, tesoura, em que a ideia de um time ela sobrepõe a ideia do outro por algumas circunstâncias específicas. E eu acho que o primeiro tempo desse jogo no Maracanã foi assim. O Cruzeiro marcava a saída de bola do Fluminense, mas não lá no goleiro. Né? Quando o zagueiro do Fluminense dominava a bola e olhava para o volante, tinha alguém no volante. Olhava para o lateral, tinha alguém no lateral. Então esse era o limite. Era um bloco alto do Cruzeiro, mas não o mais alto possível. Era um bloco feito para impedir, para prejudicar a saída de bola do adversário. E isso funcionou durante toda a primeira etapa para o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro demorou a ter eficiência na sua ideia de jogo, que é objetividade. O Cruzeiro, desde o início do jogo, queria pegar a bola e resolver o lance rápido. Só que no começo estava confundindo pressa com velocidade. O Cruzeiro arrumou isso mais ou menos no meio do primeiro tempo e encaixou lances importantes que deram a vitória para o time de Minas. Então, assim, o Cruzeiro, quando continuou com a marcação encaixada e teve precisão para fazer as jogadas rápidas, e aí o segundo gol é um exemplo muito bom disso. Matheus Pereira deu um passe com açúcar pro Caio Jorge. O Cruzeiro ganhou aí o jogo, né? Quando o Cruzeiro, e os dois gols não foram tão distantes em questão de tempo um do outro, tá? Até porque quando o Cruzeiro fez o primeiro gol, o Fluminense que deu uma sentida, né? Não reagiu bem. E aí o Cruzeiro aproveitou, que é o que um time tem que fazer nessa hora, e aí resolveu o jogo 2-0. O segundo tempo foi bem diferente. E aí eu acho que tem alguns motivos para isso. O Fluminense foi bem melhor que o Cruzeiro no segundo tempo, embora não tenha conseguido converter isso em gols, por algumas questões. Primeiro, questão de ritmo de jogo. O Fluminense jogou a Copa do Mundo de Clubes, ficou menos tempo parado, e essa moeda tem dois lados. O time do Fluminense é um time que vai ter uma carga de jogos maior ao fim da temporada, provavelmente. Ou seja, pode chegar mais cansado nos últimos jogos do ano. Mas, ao mesmo tempo, agora nessa volta do Mundial, o Fluminense é um time que está mais, entre aspas, jogado que os outros. E isso dá para ver dentro de campo, né? Principalmente no segundo tempo, quando o time do Cruzeiro já deu uma cansada, né? É como se tivesse tido uma intertemporada e agora vai voltando aos poucos. E além disso, o Fluminense acertou mais as invertidas no segundo tempo. Tá tocando a bola de um lado, inverteu rapidamente pro outro, e aí o ponta fica no 1 contra 1. Isso foi o que mais deu certo pro Fluminense durante todo o jogo de hoje, foi a jogada que mais entrou. O Cruzeiro teve uma situação específica que eu também gostaria de comentar, do Matheus Pereira. O Matheus Pereira tomou, acho que, uma joelhada nas costas no começo do segundo tempo. Quando ele voltou, ele não conseguia correr direito. E eu acho que ali o Leonardo Jardim tinha que ter tirado ele. Porque o Cruzeiro ficou com um a menos no ponto de vista de competir. Porque ele não tinha condição. A dor nas costas é uma dor muito chata. Imagina para alguém que tá tendo que correr em alta velocidade, mudança de direção, disputa física. Então, assim, por mais que o jogador claramente ele quis ficar, eu acho que ali o técnico do Cruzeiro tinha que ter tido o entendimento de fazer a mudança, apesar do jogador querer ficar. O que seria melhor pro Cruzeiro naquele momento, na minha opinião, seria colocar um outro jogador. Talvez o Gabigol, talvez, enfim, não sei quem ele poderia colocar ali além do Gabigol, mas qualquer opção que fosse, tinha que tirar o Matheus Pereira. O Cruzeiro, tendo um jogador a menos para competir, fez o que pôde fazer, ou seja, se segurou, se defendeu, aguentou a pressão do Fluminense sem sofrer gol, contou com sorte também, né, para ser o Fluminense. Claro, a gente sabe, não existe justiça no futebol, mas hoje o jogo foi cruel com o Fluminense, com a torcida do Fluminense, porque o Fluminense produziu para pelo menos ter empatado esse jogo, tá? Pelo menos a minha visão foi essa. Um dos bons jogos, um dos melhores jogos desse Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Dois times que podem chegar longe na temporada. O Cruzeiro, eu acho que vai vir forte até o final da briga pelo título brasileiro. O Cruzeiro não tem campeonato internacional, tá só com Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Ou seja, vai ter um descanso maior que os outros. O Cruzeiro tem um time bom, tem elenco bom, tem um treinador que tá fazendo um bom trabalho. O Fluminense foi bem na Copa do Mundo de Clubes, não foi por acaso, né? Então, pode chegar principalmente nas Copas, acho que o Fluminense tem mais chance, tanto na Copa Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Então foi um jogo muito bom entre duas equipes que jogam pra frente, jogam pra ganhar, e eu acho que as torcidas podem se animar sim pro resto da temporada, e a gente vai aguardando pra ver o que acontece.
Amanhã a gente projeta a rodada do final de semana. Beleza? Fui!